24, do versículo 1 até o versículo 15. Eu vou fazer essa leitura e peço aos irmãos que possam acompanhar silenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor: Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse então Josué a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, além do rio, e o conduzi por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em possessão o monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com aquilo que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Depois que tirei os vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. Quando clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitasse o deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei na vossa mão, e possuíste a sua terra. Assim os destruí de diante de vós. Levantou-se Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando vós, passando o Jordão, viestes a Jericó, pelejaram contra vós os homens de Jericó, e os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei na vossa mão, pois enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. E eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Egito, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que podemos ler nesta hora. Muito obrigado, meu Deus, porque ela mesma se chama de viva e eficaz. Ó Deus, muito obrigado porque os efeitos que ela produziu quando foi escrita, ela também produz hoje, nos nossos dias, quando é lida. E nós rogamos, Deus, a direção, a iluminação do teu Espírito Santo nesta noite sobre as nossas vidas, para que, meu Deus, o que a tua palavra disse nesses tempos, ela possa dizer hoje ao nosso coração. Pai, nós dependemos do Senhor, nós precisamos, meu Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Que o Senhor, Deus, venha nos abençoar nesta noite através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
mês fazendo uma campanha em prol da família. O mês de maio é considerado o mês da família. Amados, não seria ingênuo da minha parte perguntar quem quer ter uma família abençoada. Todos nós queremos ter uma família abençoada. E certamente, se Josué tivesse perguntado para aquele povo nesse tempo, se eles queriam ter uma família abençoada, todos eles queriam ter uma família abençoada. Mas Josué, amados, ele chama a atenção desse povo. O texto que nós lemos, ele faz uma retrospectiva do que Deus havia feito na vida desse povo, e ainda assim, alguns não serviam ao Deus verdadeiro. Nós estamos, amados, com uma campanha para que a nossa família, para que a sua família seja abençoada. Mas, meus queridos, Josué, ele chamou os líderes e aquele povo à responsabilidade. Olha, vocês conhecem o Deus verdadeiro. E ele diz para você hoje também: você conhece o Deus verdadeiro. Ele dizia para aquele povo naquele dia: você sabe o que o Deus verdadeiro fez na sua vida. E ele faz uma retrospectiva desde Abraão até chegar no Egito. E você também conhece essa história, meu amado. Você sabe o que Deus fez na sua vida até você chegar aqui na igreja hoje. E Josué disse para aquele povo: olha, vocês podem servir aos deuses que os seus pais serviram antigamente, além do Eufrates, ou também aos deuses dos amorreus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando ele diz Senhor aqui, ele diz ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou os céus e a terra. E Deus hoje também diz para você, meu querido: se você quiser uma família abençoada, mais do que uma campanha em um mês, você precisa servir ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Josué, amados, confrontou aquele povo, porque Josué não poderia decidir por eles. Ninguém pode decidir por você, meu filho. É você quem toma as suas decisões. Não se iluda que numa campanha da igreja a sua família vai ser abençoada. Não é só isso, meu querido, é mais do que isso. Essa campanha visa despertar você para se levantar pela sua família. Foi entregue para toda a igreja um livreto que contém 31 mensagens para serem lidas juntamente com a família no mês de maio. Mas se você não quiser ler, meu querido, não tem ninguém que vai ler para você. Então, mas a palavra de Deus, ela sempre nos chama à responsabilidade. E Josué, ele se coloca diante de todos os líderes de Israel e apresenta para eles uma retrospectiva do que Deus havia feito na vida deles até aquele dia, dá para eles alternativas e chama para si a responsabilidade. Ele diz: eu. É muito importante, meu filho, você falar eu. Eu vou levantar pela minha casa. Eu vou levantar pela minha família. E ele diz: eu, inclui também a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês escolham a quem vocês querem servir. Parece, amados, que Josué estava lavando as suas mãos, mas pelo contrário, antes de Josué proferir esse versículo, que é chave nesse capítulo 24, Josué conta para aquele povo uma história, até que chegasse o momento em que Josué delega para eles a responsabilidade pelas suas decisões.
é o Deus verdadeiro. E amados, essa história, ela começa dizendo que nós não temos desculpas diante de Deus. No verso 7 ele diz assim: quando clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre ele e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Meu irmão, os seus olhos já viram o que Deus fez na sua vida. Quando Josué diz aqui, os seus olhos viram o que eu fiz no Egito, Josué está trazendo, amados, uma grande parte da história do povo de Deus nesse versículo, nessa parte do versículo. O que Deus fez no Egito? Amados, primeiro, lá com Jacó, os irmãos de José o vendem ao Egito. E José foi levado escravo para o Egito. E José chega escravo ali naquela terra, e Deus o coloca na casa de Faraó. E de repente, amados, vem uma grande seca, e Deus leva o povo dele lá para o Egito, a família de Jacó, e a família ali reconhece que Deus havia mandado José para aquela terra, para que José pudesse acolhê-los, para que eles não morressem de fome. E também o Egito foi abençoado por José. José se tornou governador do Egito, e José preparou aquela terra para abastecer a terra daquele tempo, diante da fome que veio e que assolou toda aquela região. Então, quando ele diz aqui, vocês viram o que eu fiz no Egito, ele está nos lembrando disso. E José, amados, por longo tempo permanece no Egito sob os favores de Faraó. E o povo de Deus foi sustentado, e o povo de Deus cresceu e multiplicou muito naquela terra. E de repente José vem a morrer, o Faraó vem a morrer, um outro rei toma o governo daquele país, e o povo de Deus começa a ser oprimido, massacrado e escravizado. E de repente, amado, o Faraó resolve que aquele povo estava crescendo muito, e baixa um decreto que era para matar todos os filhos homens. E todo filho homem que nascia naquele lugar dos hebreus eram mortos. E de repente Deus permite que Moisés nascesse naquela terra e fosse preservado com vida. E Moisés cresce, é instruído na casa de Faraó, e Deus prepara Moisés para libertar o povo. E de repente Moisés comete um assassinato naquela terra, vai para o deserto e lá fica por 40 anos. E depois Deus novamente o encontra em uma sarça e pede a Moisés que volte para o Egito para libertar aquele povo. E aí, amados, Moisés volta para o Egito, e Deus usa a sua mão poderosa contra o Faraó para mostrar para aquele povo que ele era Deus, que ele tinha um povo escolhido, que ele amava aquele povo escolhido. E Deus, pela graça e misericórdia, arranca o povo do Egito e o conduz até a terra prometida. E agora, irmãos, Josué vem e diz: os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. E eu queria, meu irmão, que você pensasse nesse momento, o que Deus já fez por você no Egito. O Egito, meu querido, é lugar de escravidão, é lugar de opressão, é onde nós estávamos antes que a graça de Deus nos alcançasse. Eu queria que você desse uma olhadinha na sua vida e ver quem você era e em quem Deus tornou você hoje. Josué, amado, chama a atenção do povo para isso. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então, meu amado, nós não temos desculpas para não servir a esse Deus verdadeiro. Porque, meu amado, talvez no momento presente, hoje, algo não alegre o seu coração, mas Josué chama aquele povo a lembrar de uma história. Não é só hoje, não é só agora, mas é o que eu fiz até aqui.
tinha desculpas para não servir ao Deus verdadeiro. Se nós voltarmos aqui um pouquinho no capítulo 23, do verso 9 ao 11, diz assim: pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém vos tem podido resistir. Um só homem dentre vós persegue a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos disse. Portanto, cuidai diligentemente de amar ao Senhor vosso Deus. Se você, meu irmão, quer uma família abençoada, cuidai diligentemente de amar o Senhor, o vosso Deus, e de servir a esse Deus. Nós não podemos, amados, esquecer a nossa história. Nós não podemos esquecer quem nós éramos e quem o Senhor nos tornou. Por isso que Josué lembra esse povo: vocês que estão se contaminando, se prostituindo e querendo servir a outros deuses, igual fizeram vossos pais. Mas eu quero que vocês se lembrem do que Deus fez na vida de vocês até hoje. Eu quero que vocês se lembrem aonde vocês estavam, quem vocês eram. E eu fui lá com a minha mão poderosa, tirei vocês, eu destruí grandes nações, eu destruí gigantes diante de vós, eu expulsei diante de vós, para que vocês estivessem aqui hoje e pudessem ter a oportunidade de glorificar o meu nome. E alguns de vocês estão me traindo. Por isso que Josué disse aquela frase: sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos do Senhor. Os nossos dias não é diferente. Existem outros deuses. Muitos deuses estão sendo adorados nos nossos dias. E essa frase, ela deve ecoar no nosso coração, na nossa mente, hoje. A quem nós estamos servindo? Amados, Deus, Ele nos ama de forma extraordinária. O verso 10 do texto que nós lemos diz assim, o verso 9 e 10: levantou-se Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei de sua mão. Amados, Deus tem prazer em nos abençoar. O rei Balaque mandou chamar o profeta Balaão para que amaldiçoasse aquele povo. E amados, depois você pode ver essa história no livro de Números, a partir do capítulo 22. Você vai ver essa história. É por isso que lá em Apocalipse fala que nós não devemos seguir a doutrina de Balaão. E qual que foi a doutrina de Balaão? Balaão, amados, se deixou seduzir pelas ofertas do rei e queria amaldiçoar o povo. E depois, amados, Balaão ainda sugeriu para esse povo, e você vai acompanhar a história, que esse povo veio se contaminar com as filhas dos Moabitas por sugestão. Então, amados, essa é a doutrina de Balaão. É uma doutrina que se corrompe e que sugere coisas para destruir o povo de Deus. Balaão, amados, tentou ouvir Balaque, porque Balaque ofereceu dinheiro para Balaão, ofereceu condição para Balaão. E, amados, a história é tão maravilhosa que, diante de uma situação, Deus iria matar Balaão através do seu anjo. E aí que está aquela história que a jumenta fala para ele: eu sempre agi assim com você? Porque Balaão, mas queria amaldiçoar o povo. Balaão queria corromper o povo. Balaão queria seguir ao conselho de Balaque, queria amaldiçoar esse povo. Mas Deus não permitiu. Porque Deus não permite que nós sejamos amaldiçoados. Então, meu irmão, nós não precisamos ter medo de mandinga, de macumbaria, de feitiçaria que vem contra nós, porque Deus não permite que nós sejamos amaldiçoados. Deus não permite, amados. No Salmo 91, o verso 7 e 10 diz assim: caia 1000 ao teu lado
me disse que foi feita uma obra de macumbaria para você que é filho de Deus. Não tem como, meu querido. Deus não permite. Balaão era o profeta de Deus. Balaão foi seduzido e ele queria abençoar o povo, mas Deus não deu ouvidos para ele, não permitiu, e Balaão teve que abençoar o povo. Não tem essa, meu querido, de fazer obra de macumbaria para você, e você ficar com medo disso, não, porque a Bíblia diz que não é assim. O inimigo se levanta contra nós, e ele sempre haverá de se levantar. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tenha medo, meu querido, que alguém vai fazer uma macumbaria contra a sua vida. Você é filho de Deus. Foi Deus que te abençoou. E quando Deus quer te abençoar, meu irmão, o inimigo não pode te amaldiçoar. Na vida do servo de Deus, mal nenhum sucederá e praga nenhuma haverá de chegar à sua tenda. Porque é Deus quem cuida de nós. É Deus quem nos abençoa. O que Balaque tentou usando Balaão, Deus converteu em bênção. Balaque havia pagado Balaão para amaldiçoar o povo, mas Balaão teve que abençoar esse povo. Porque a Bíblia diz, amado, uma promessa que Deus fez para Abraão há muitos mil anos atrás: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família é abençoada, meu. A nossa família é abençoada por Deus. E nenhum feiticeiro, nenhum macumbeiro pode resistir ao poder de Deus. Nenhuma obra pode ser feita contra a sua vida. Você não precisa viver com medo disso. Não é nenhuma surpresa para nenhum de nós que o inimigo se levanta contra a nossa família todos os dias. A Bíblia diz que é assim. Ele é um leão que ruge, anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Mas nós temos um Deus que cuida de nossa vida. Nós temos um Deus que nos guarda, que nos sustenta, que nos abençoa, que nos tem ensinado que a única coisa que requer de nós é obediência à tua palavra e fidelidade aos seus ensinamentos. É assim, meu querido, que você vai proteger a sua família. É assim que você vai ter uma família abençoada. No livro de Mateus, capítulo 10, verso 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Amados, é Deus que nos abençoa. Nenhuma obra de feitiçaria vai atingir você, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que não vai. Só por isso. Nós não temos que temer aqueles que atentam contra o nosso corpo. Porque Deus nos dá livramento. E nos dá livramento pela sua graça. Hoje de manhã nós estudamos aqui sobre a graça, que é algo, é um favor imerecido. E Deus também ensina esse povo que não é pelo esforço, mas é pela graça. O versículo 12 ele diz assim: pois enviei vesgões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como aos dos reis dos amorreus, não com a vossa espada e nem com o vosso arco. Porque, amados, Deus está dizendo que nós precisamos aprender a depender dele. É Deus quem luta as nossas batalhas. É Deus quem derrota o nosso adversário. É Deus quem destrói o nosso inimigo. É pela graça dele, não é pela nossa força. E assim foi com o povo de Deus, quando Gideão se levanta para defender o povo da mão dos midianitas. No livro de Juízes, capítulo 7, verso 2 diz assim: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou.
haviam 20.000 soldados, depois caiu para 10.000, e por fim 300 soldados para livrar o povo das mãos dos midianitas, porque Deus queria ensinar o povo, e queria ensinar para mim e para você, que Ele é quem peleja por nós. Nós, amados, dependemos de Deus. Se você quer que a sua família seja abençoada, dependa de Deus. Coloque a sua família todos os dias no altar do Senhor. Ore pela sua família, jejue pela sua família, lute pela sua família, mas diga, amados, como Josué: é você, meu filho. A igreja é a sua parceira. Nós temos pessoas que são seus parceiros, mas você tem a responsabilidade de se levantar pela sua casa, de se levantar pela sua família, e Deus haverá de dar o livramento, assim como Ele fez na vida de Gideão naquele tempo. Gideão sentiu que o desafio era grande, e talvez você também pense nisso, meu Deus, que o desafio é grande de criar uma família nos nossos dias, mas é Deus que criou a nossa família. A Bíblia diz que os seus filhos são presentes do Senhor. Foi Deus que te deu uma esposa, foi Deus que te deu um marido, e Deus te deu uma família para ser abençoada. Não é para você pensar que você vai lutar sozinho com as suas próprias armas. É Deus que luta pela sua família. Um grande exército se levantou contra Gideão naquele dia. No livro de Juízes, capítulo 6, verso 5, diz assim: subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Eram multidões. Mas Deus queria abençoar aquele povo, e Deus, através de Gideão, escolheu 300 homens que destruíram um exército. Porque, meu querido, nós não lutamos sozinhos, nós lutamos na força do nosso Deus. Mas nós temos que tomar posição, meu amado. Você tem que se levantar pela sua família. O inimigo tem causado danos e males nos nossos dias, nas famílias, mas o inimigo já foi derrotado. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o inimigo não pode tocar. Mas eu tenho que levantar pela minha família, e você tem que levantar pela sua família. O Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança, meu querido, está em Deus. E por fim, amados, Josué então profere esse versículo maravilhoso: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Deus nos chama a refletir hoje: quem que a nossa casa está servindo? E mais, querido, quem você está servindo? Deuses estranhos sempre existiram e sempre hão de existir. Mas o servo de Deus, o Filho de Deus, aquele que ama o Senhor, aquele que conhece a sua história, aquele que sabe onde estava, de onde veio e aonde foi colocado, ele diz como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer uma família abençoada, meu querido? Levante-se na sua casa e diga:
nós vamos servir ao Senhor. Amados, assim como o versículo 8 que nós lemos, que diz que os nossos olhos viram tudo o que Deus fez, quando eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tem muita história nesse versículo, meu querido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor está muito distante de religião e de religiosidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor significa, amados, que Deus estará presente conosco todos os dias. Que eu preciso ler essa palavra para minha família todos os dias. Que eu preciso ensinar os meus filhos desde a mais tenra idade dentro dessa palavra. A Bíblia diz que nós temos que inculcar, colocar na mente deles a palavra do Senhor. Significa, meu irmão, que eu tenho que orar todos os dias pela minha família. Significa que eu tenho que rejeitar as ofertas de outros deuses todos os dias. Significa, meu amado, uma vida de renúncia. Significa negar-se a si mesmo. Significa abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E foi isso que Jesus disse, que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, para que você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas que você possa compreender a grandeza deste verso. Que você possa entender, meu querido, que não se tem uma família abençoada por causa de uma campanha. Josué reuniu aquelas pessoas para que eles tomassem uma decisão, para levá-los a uma decisão. Meu irmão, esse mês de campanha é para que você reflita sobre como está a sua família. Mas, meu amado, levantar-se pela família tem que ser algo de todos os dias. Todos os dias, meus amados, nós temos que nos posicionar pela nossa família. E com esse ensinamento, meus queridos, com essa certeza no coração, você que deseja uma família abençoada, possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria, meu querido, que mesmo onde você está, que você que pode dizer esse verso, se colocasse em pé, eu queria estar orando pela sua família. Amados, quando Josué profere esse verso, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o verso 16 diz assim: então respondeu o povo e disse, longe esteja de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Significa, meu irmão, que aquelas pessoas entenderam a mensagem, entenderam o desafio que Josué havia feito para todos eles. Que você, meu irmão, também possa entender isso, que você possa receber esse desafio para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, e que você possa responder a Deus como esse povo respondeu aquele dia para Josué: longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Ó Deus, nós bendizemos o teu santo nome, Pai.
nós exaltamos, ó Pai, e glorificamos ao Senhor. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é Deus rico em misericórdia. Ó Pai, nós te louvamos porque esta palavra escrita há milhares de anos, ela fala conosco nesse dia, Senhor. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor graça e misericórdia. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelas nossas vidas. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelas decisões erradas que tomamos em nossa vida. E nós nessa hora, Pai, nos arrependemos. E nós clamamos a Ti, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, de nossa casa. Tem misericórdia, ó Deus, de nossa família. Ó Pai, e dai-nos graça para que cada um possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que nós possamos fazê-lo com alegria, com entendimento, com discernimento, ó Deus. E eu peço ao Senhor, Pai, abençoa nessa noite cada família aqui presente, cada família aqui representada. Deus, renova na nossa vida a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. E nos abençoe nessa noite, ó Deus. E dai-nos a graça, Pai, de vermos a nossa família andando na Tua presença, fazendo a Sua vontade, se desviando do mal, honrando ao Senhor. Que o Senhor, Pai, esteja presente na nossa casa, na nossa família, a cada dia, meu Deus. E que nós possamos, ó Pai, ter a alegria de ver os nossos filhos crescendo em graça, no temor do Senhor, glorificando o Teu nome. Ó Deus, e que aqueles que estão ao nosso redor sejam abençoados pelo nosso proceder correto diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor.